E agora, da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil, Paula Regina Gomes. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento os presentes, saudando o excelentíssimo ministro, senhor Alexandre de Moraes. Peço licença para ler, devido ao objetivo do cumprimento do tempo. A Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil agradece a participação nessa audiência pública tão importante diante o cenário de extrema violência de direitos a qual a população em situação de rua passa. A mudança desse estado de coisas inconstitucionais passa necessariamente pelo reconhecimento de que a população em situação de rua é um sujeito de direitos em vulnerabilização social, subtraído pelas assimetrias sociais. Assim, é fundamental que se garanta o seu protagonismo direto na construção, implementação e avaliação das políticas públicas, afastando a criminalização da luta e garantindo a participação efetiva e direta na coisa pública, para que se tenha direito a ter direitos. Estamos diante do cenário do aumento da fome. Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia, no Brasil, temos 33 milhões de pessoas que não têm garantido o que comer, representando 14 milhões de novos brasileiros nesta condição. O cenário do aumento da população em situação de rua também consta em nota técnica número 73 do IPEA, que aponta um aumento expressivo de 140% da população em situação de rua ao longo do período de setembro de 2012 a março de 2020. Somado ao efeito da invisibilidade social desse segmento no planejamento das políticas públicas, por falta de dados quantitativos e qualitativos, precisos e qualificados. Cabe reconhecer que as políticas públicas, atualmente, não estão preparadas para atender a necessidade desse grupo social. É preciso melhorar as políticas públicas para que, de fato, se abranja e promovam condições efetivas para superar o quadro de violações e ausências de acessos que marcam a realidade da população em situação de rua. Trata-se de uma trajetória histórica de exclusão social e violências, apontando para um processo de extermínio social. É de conhecimento notório para aqueles que atuam e pesquisam diretamente com a população em situação de rua o cenário cotidiano de extrema violência e violação de direitos humanos, que, na maioria das vezes, não são alcançados pelos instrumentos públicos oficiais, devido a um processo de invisibilização social e de falta de mecanismos adequados para a especificidade dessa realidade, que nega acessos e direitos. Assim, se faz fundamental a superação das assimetrias sociais, garantindo a sua participação direta para mudar esse quadro inconstitucional de coisas, definindo políticas públicas no território. É imprescindível garantir uma política habitacional com várias tipologias de moradia, que dê conta da complexidade de realidades sociais. Uma política de soberania e segurança alimentar que dê condições para a superação da fome e da desnutrição. Uma política de assistência social que seja transformadora e norteadora pelas melhores práticas de direitos humanos, adotando, inclusive, a renda básica. Uma política pública de saúde que seja inclusiva e especializada, ampliando os consultórios na rua e garantindo a celeridade para os pedidos de exames e cirurgias, inclusive construindo e amplificando serviços específicos de saúde mental. Uma política pública de educação, que garanta condições para o aprendizado. Uma política pública de trabalho e renda, que promova efetiva inserção no mercado de trabalho. Uma política de segurança pública que seja inclusiva e garantidora dos direitos humanos dos vulnerabilizados. Uma política de direito à cidade, que reconheça a condição de exclusão social e não promova a subtração dos poucos pertences daqueles que quase nada têm e que precisam desse pouco para
o seu essencial. A população em situação de rua representa um segmento social complexo, recortado pela diversidade de minorias sociais, que trazem o peso da opressão e da discriminação. É preciso que todas as políticas públicas e a atuação do sistema de justiça reconheçam e promovam ações reparatórias diante dos marcadores das diferenças sociais, que reverberam as assimetrias através do racismo, do machismo, do elitismo, da opressão contra o público LGBTQI+, dos idosos, dos jovens, das crianças, das mães, das mulheres em situação de rua em extrema pobreza. É fundamental cumprir, vou finalizar agora, o compromisso constitucional contra a desigualdade social, a pobreza e todo tipo de discriminação. Trata-se de efetivar o Estado democrático de direitos. Garantir a democracia prescinde de coragem, coragem que tem sido demonstrada por esta Corte, em especial por Vossa Excelência. Assim, acreditamos que a população em situação de rua será vitoriosa e em breve teremos mais um marco histórico democrático que terá o condão de garantir vidas. Muito obrigada, Vossa Excelência.